Olá pessoal, vamos resolver alguns exercícios sobre termologia agora. Vamos lá. Temperatura é uma grandeza que permite avaliar o que de um corpo. Para entender isso, é interessante que a gente faça alguns experimentos e que tenho aqui um experimento virtual para a gente ter uma noção do que acontece com as substâncias quando a gente altera a temperatura. Bora lá. Aqui eu tenho um termômetro, tá, menos 259 graus Celsius, e eu tenho o gás neônio aqui dentro, certo? Que a essa temperatura provavelmente ele não vai estar em estado gasoso, ele deve estar em estado líquido. E aqui a gente vai fazer? Eu vou aquecer, olha só, vou colocar um foguinho aqui, como se eu tivesse acendido um fogão, um fogareiro, e olha só o que acontece quando a gente começa a aquecer. Essas bolinhas são as moléculas do neon. Então dá uma olhadinha o que acontece. Olha só, elas começam a se mexer cada vez mais rápido. Ou seja, quando você altera a temperatura, você está alterando essa agitação entre as moléculas. O neon é um gás, então se você colocar ele, por exemplo, na temperatura ambiente, a gente chegar ali em torno de 25 graus Celsius, a gente vai ver que ele vai estar totalmente agitado, que é o estado já gasoso. Então, o estado em gás, em 217 graus Celsius, ele já é gás. Para ele estar sólido, olha o que acontece, né? Quando ele firma, é a menos 259 graus Celsius. Ou seja, quando você vai alterando a temperatura, né, vai aquecendo, quanto mais você aquece, mais aumenta esse movimento das moléculas. Eu digo movimento das moléculas porque, no geral, as coisas não são geladas, né? Você fala assim, tudo está na temperatura de 0 graus. Não, certo? E mesmo uma cadeira, uma mesa, está sólida, não está mexendo ao nosso olho, olhando, mas as moléculas, a nível molecular, isso está se mexendo. Então, respondendo essa pergunta aqui, ficaria o seguinte: o que você mede então quando você mede a temperatura de uma grandeza? Você está medindo a agitação das moléculas de um corpo. E essa é a resposta. Quando a gente mede temperatura, a gente mede a agitação das moléculas de um corpo. Ok? Próxima questão. Cite as 3 escalas de temperatura com a qual os cientistas trabalham atualmente. Isso aqui é bem pesquisa, meio decorado, né, gente? É assim, temos hoje em dia 3 escalas de temperatura que nós lidamos no nosso dia a dia e também para pesquisas em laboratório e tudo mais. São elas: a escala Celsius, a Fahrenheit e Kelvin. São como se fossem 3 termômetros distintos, né? Mas você consegue medir a temperatura das coisas. Então essa seria a resposta. Temos a resposta Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Não precisa desenhar um termômetro para responder isso aqui, tá? É só colocar aqui, ó, escritinho mesmo: Celsius, Fahrenheit, que é dificinho decorar, e Kelvin. Ok? E essa é a minha resposta desse exercício. Próximo. No dia de verão, a temperatura de uma sala é 68 graus Fahrenheit. Qual a indicação na escala Celsius? Aqui, ó, não sei se vocês separaram nessa figura do termômetro, a gente tem então medidas diferentes para a mesma temperatura. O que a gente usa cotidianamente é a escala Celsius. Na Celsius, quando você mede, por exemplo, 0 graus Celsius, num termômetro Fahrenheit, você mediria 32 graus Fahrenheit. E no termômetro Kelvin, 273 Kelvin. Então, quer dizer que
quando você mudou a escala de temperatura, você acaba mudando o valor, porque senão você não tem a equivalência correta, você não está medindo a temperatura correta. Existem 3 equações que relacionam Celsius, Fahrenheit e Kelvin. No caso aqui, a gente vai usar a equação que relaciona Celsius com Fahrenheit. Por quê? Eu tenho temperatura em Fahrenheit e eu quero descobrir qual é a temperatura em Celsius. Então, a gente vai usar essa relação, ok? Então, bora lá. Como que a gente resolve isso? Isso aqui é o seguinte, o que você tem, você substitui a letra pelo número, e o que você não tem o número, você deixa com letra. Aqui no caso, TC é a temperatura em Celsius. A gente não tem, a gente quer achar a temperatura em Celsius. Então, TC continua como TC, dividido por 5, porque a gente não consegue dividir letra por número, certo? Letra e número não dá para fazer nada matematicamente. Então, a gente vai pegar agora, onde tem TF, a gente vai colocar o 68. Então, o TF está aqui desse lado do igual, ó, logo depois do igual. Então, eu vou pôr o 68 aqui. Menos 32, que é da equação. Eu não posso mudar a equação, tá? Só vou substituir a letra pelo número. Aí, aqui, ó, barrinha, que quer dizer divisão por 9. Ok, agora eu fiz essa, é a primeira etapa. Eu substituí a letra pelo número. Agora a gente começa a resolver. Onde tem só número, a gente consegue resolver tudo. Então, copia aqui desse lado o TC dividido por 5. Aí, lá em cima, 68 menos 32 dá 36. E aí, dividido por 9. A gente não pode esquecer nunca. Se você ainda não fez a operação matemática do número, não pode esquecer de copiar ele ali quando você refizer a equação. E não tenham preguiça de sempre fazer essa cópia, de ficar escrevendo. Então, aqui a gente ainda não consegue mexer. Vamos resolver ali, ó. 36 dividido por 9 dá 4. Bora lá. Então, agora eu vou fazer a etapa final, que é o quê? Bom, eu quero achar o valor da temperatura em Celsius. Então, eu vou colocar o TC sozinho, certo? Vou deixar ele sozinho. Aí eu copio o igual. Eu tenho que copiar primeiro essa parte toda que tá aí em cima. Primeira coisa. Então, TC vai ser igual a 4. E aí, depois eu tenho que fazer alguma coisa com esse 5 aqui. Porque, na verdade, ó, eu tirei ele. Mas eu ainda não fiz nenhum cálculo com ele. Se ele tá desse lado do igual, ele vai aparecer eu vou colocar ele do outro lado do igual. Como ele está dividindo desse lado, ele passa para o outro lado multiplicando. Então, eu vou ficar com 4 vezes 5. O TC vai ser 20. 4 vezes 5, 20 graus, que é a bolinha. Desculpa aí, porque estamos no mouse. Graus Celsius. Tá ok? E essa é a resposta. Próximo exercício. Aqui eu vou relacionar a temperatura Celsius com a temperatura Kelvin. Por quê? A ebulição do oxigênio se dá a 90 Kelvin, né? A qual valor corresponde isso na escala Celsius? Então, bora lá. A equação que relaciona Celsius e Kelvin é essa aqui. O procedimento é copiar como letra o que eu não tenho valor, o que eu tenho valor eu troco a letra pelo número, certo? Então, eu não tenho a temperatura em Celsius, então o TC fica TC igual o TK
né? Temperatura em Kelvin, tá escrito aqui, ó, 90 Kelvin. Então, eu vou pôr 90 menos 273, que é da equação. Não posso tirar isso. O TC vai ser, então, só essa subtraçãozinha, ó, vai dar menos 183 graus Celsius. Ah, professora, precisa ter o sinal negativo? Com toda certeza, tá? Sinal é uma coisa muito importante. Quando você faz a subtração, quando você tem um número que é positivo e um número que é negativo, você faz a subtração e permanece o sinal de quem é maior. 273 é bem maior do que 90. Então, a gente tem que colocar o menos aqui, tá ok? E essa é a resposta, bem tranquilo.